Quase acordou. Atos 1. Não vou demais esse cachorro. Todo mundo achou Atos 1? Demais esse cachorro. Bonito Se demais. você puder, todo mundo, se você puder colocar de pé, se coloque de pé. Suspendendo. Se quiser falar. É faminto. Todo mundo achou Atos 1? Isso. Atos 1, versículo 6, diz assim. Atos 1, versículo 6 diz assim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles uma nuvem cobriu seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Até aqui. Não feche sua Bíblia não, que a gente vai ler outros versículos depois. Fecha os teus olhos aí. Peça que o Senhor Aleluia. fale com você nessa noite. Meu Deus, usa o teu Senhor, sangue. nós apresentamos esse tempo diante do Senhor. É, papai. Nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, meu Deus. É, meu Deus. E nós queremos Te pedir, Pai, fala conosco nesta Fala mesmo noite. nesta hora. Fala conosco através do ministério da Tua Palavra. É, Deus. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, Pai. Teu filho E nesta que essa hora. palavra seja como aquela espada de 2 gumes. Amém. Que vai dividindo aquilo que é carne, aquilo que é alma, aquilo que é espírito. É, meu Deus. Senhor, que a Tua palavra venha nos edificar. Amém. Nos consolar, nos exortar, nos instruir, nos consolar. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos ensinar aquilo que é prática para o nosso dia a dia. Meu Deus, usa a minha vida, Usa que a minha mesmo. carne se cale, Amém. e Teu Espírito fale através de mim. Oh, Senhor, em aleluia. nome de Usa, meu Jesus, Deus. tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, nós amarramos e declaramos debaixo dos nossos pés. Em nome de Toda Jesus. divagação, todo sono, toda conversa paralela, todo levante de Satanás que quer roubar o Teu mover, nós colocamos debaixo dos nossos pés. Sim, meu e, Senhor, Deus. amarramos, Sim, meu Deus. enviamos, Senhor, para o inferno de onde elas vieram, e declaramos, Senhor, que esse lugar só há, Senhor, Amém. espaço para a presença Oh, e a manifestação aleluia. do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, nós te clamamos, Abençoe vem teu sobre filho, nossas Pai. vidas nessa noite. Dá vitória, Nós Senhor. invocamos, Usa, meu meu Deus. Dá vitória Nós esta queremos casa. Revela sentir tudo nessa que é noite. necessário. Nós queremos ouvir o Senhor falar. Nós Oh, queremos Deus. o Teu melhor se manifestando nessa noite. Meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Oh, glória a Deus. Eu não sei aqui se muitos de vocês já leram esse texto, mas esse texto é um texto muito clássico entre muitos evangélicos. Jesus sobe aos céus e diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas e tudo mais. Essa palavra, ela é uma palavra que fala sobre mudança de planos. E quando o Senhor falou comigo e trouxe essa palavra para a minha vida, foi uma semana de mudança de planos. Eu ia pregar num lugar e eu já tinha a palavra pronta para pregar. E de repente o Espírito Santo veio e falou comigo e a palavra mudou inteirinha. E o que eu quero falar para você hoje é sobre mudança de planos. Os discípulos, eles tinham... Vamos começar do começo. Jesus, ele havia nascido e houve a estrela lá no céu que mostrou para os pastores e vieram os reis magos e não sei o quê. E era como aquilo que havia Isaías profetizado. Amém. Um rei que viria e ele esmagaria a cabeça de Satanás, como também foi profetizado em Gênesis. E ele viria e restauraria o reino, restauraria o templo, e ele viria e ele traria sobre os judeus um novo templo.
Então havia toda uma expectativa sobre Jesus, sobre aquele menino. Houveram levantes que quiseram matar aquele menino que havia nascido. E, poxa, imagina os reis pensando, se ele é um rei, ele vai tomar o meu lugar. Houveram levantes que quiseram matar aquela criança. E aquela criança então crescia em graça, crescia em conhecimento da palavra do Senhor. E diz que aos 12 anos ele já estava ensinando os doutores da lei. E aquela criança cresceu e aos 30 anos começa então o seu ministério. Jesus vai então, ele prega para as pessoas, traz um novo patamar, traz um novo plano, mostra aquilo que era a realidade que Deus tinha para a vida daquele povo. E naquele momento então, as pessoas começam a idealizar um rei que ele viria, restauraria o reino, e restauraria o templo. E Israel que vivia em paz e tinha um reino, tinha uma capital, tinha uma cidade e tudo mais. Ele então, esse rei ia vir. Eu imagino que os israelitas, eles imaginavam Jesus que viria montado num cavalo branco, com uma coroa na cabeça, e ia ser tipo o Capitão Nascimento, ia meter bala em todo mundo, ia dar o reino para os judeus novamente, e ele assentaria no trono e reinaria sobre eles. Mas eu acho que a grande decepção de muitos é que Jesus chega para eles e fala, meu reino não é daqui. Eu não vim para reinar aqui, eu vim para trazer uma nova consciência para vocês. Que o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus, ele está dentro de nós, está dentro de você. Então aqueles homens, todos com planos, e eu imagino que até a morte de Jesus eles tinham grandes planos. Plano de que Jesus faria muitas coisas, mas Jesus então, ele morre, ninguém então, ele não resiste, ninguém então mata, mas ele entrega a sua vida. Ele morre e aquilo que eram os planos dos judeus, então se frustra. Eu imagino que você tenha feito muitos planos na sua vida, muitos sonhos de família, sonhos de trabalho, sonhos de, talvez você tenha desejado ser famoso, ou talvez você tenha desejado ter um bom trabalho e ganhar bem, e tantas outras coisas que como todas as pessoas sonham, de ter uma mulher bonita, de ter filhos, de ter uma família. Alguns, imagino que tiveram sonhos de ter ministérios, e por algum motivo da nossa caminhada, os nossos sonhos são interrompidos. E diante desses planos, a gente começa então a mudar a rota daquilo que a gente estava caminhando para viver. Eu imagino, assim como eu também já fiz muitos planos para a minha vida, e tenho visto nesses dias Deus construir uma rota completamente contrária. E muita coisa que no passado eu via que talvez não fizesse sentido na minha vida, e eu falava, Senhor, por quê? Hoje eu entendo que muitas coisas fizeram sentido. Elas fazem sentido. Eu não sei se muitas vezes você andou desanimado, andou triste, talvez chorou, e ninguém viu aquela sua dor. Mas o Senhor estava contemplando todas as coisas. E aqueles judeus, ao mesmo tempo que Jesus morreu, eles ficaram tão decepcionados por causa da mudança de planos que eles tinham, que eles mesmos idealizaram, e que eles mesmos pensaram na sua mente, que a Bíblia fala que alguns deles voltaram para suas práticas. A palavra do Senhor diz que Pedro voltou a pescar. E Jesus havia morrido, ao terceiro dia ele ressuscitou. E Pedro tinha voltado a pescar e estava lá e não pescava nada. Aí Jesus fala, pesca do lado direito. Mas Senhor, eu já pesquei. Não, pesca do lado direito. Ele vai, joga a rede. E a palavra diz que a rede volta lotada. Tinha 153 grandes peixes e eles não conseguiam puxar. Aí Pedro entende então que era Jesus. Diz que Pedro estava sem roupa, ele coloca uma roupa e sai correndo até encontrar Jesus, mas Jesus já não estava mais lá. Eles voltaram a fazer muitas coisas que eles faziam antes. E muitas vezes nas mudanças de planos, a gente acha que Deus está conduzindo a nossa vida, ou talvez, sei lá, qualquer outra coisa esteja conduzindo a nossa vida a caminhos que não vão dar em nada. E a gente volta a fazer coisas que a gente fazia antes. Talvez até mesmo aqui dentro. Você esteja achando que o seu tempo está sendo demais. Talvez você esteja achando que muitas vezes, muitas coisas que você faz aqui dentro,
você não precisa fazer, muitas coisas pelas quais você passa, talvez você não precisa passar. E por causa disso, você volta a fazer coisas que você fazia antes. Nós vemos exemplos de pessoas que como alguns contaram aqui, de pessoas que não voltaram mais. Voltou a fazer aquilo que fazia antes. Mudou os planos. E na verdade, se a gente olhar segundo a história bíblica e ver, aqueles judeus eles estavam decepcionados, mas eles não entendiam que na verdade não foi Jesus que mudou os planos. Foram eles que mudaram os planos. Deus criou o homem, não foi para ser simplesmente mais um solto aqui na terra e cada um decide o seu destino. Deus criou o homem para ser amigo dele, para ter um relacionamento com ele, um relacionamento de amigo, um relacionamento de filho, um relacionamento de um Senhor que é bondoso e misericordioso, um Senhor que é amor. Só que o homem que seguiu o seu caminho, eu gosto de um cantor de rock gospel, que ele criou um CD, que todo CD fala de um homem que se foi. O homem se foi, virou as costas para Deus e decidiu fazer o seu caminho sozinho. Tem uma letra que fala isso. E, na verdade, esse é o retrato de muitos de nós. Que nós achamos que muitas coisas da nossa vida, elas não deveriam ser como elas têm acontecido. E nós, o que nós fazemos, pegamos a nossa trouxinha e decidimos fazer o nosso caminho sozinhos. Decidimos fazer os nossos caminhos do nosso jeito. Assim como aqueles judeus que voltaram atrás, resolveram fazer tudo aquilo que eles faziam antes. O Senhor tinha palavras para eles, havia escolhido, né? Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, mas mesmo assim, eles acabaram não crendo que Jesus poderia ressuscitar e que o reino de Jesus não era aqui na terra. Jesus então aparece para eles, diz, oh Jesus, não sei o quê, mas você mesmo, olha aqui, ó. Vem aqui a minha mão, vem aqui o meu lado. E eles dizem, és tu mesmo, tal. E Jesus fica alguns dias com eles. E a palavra diz que chega um dia que Jesus, ele então começa a preparar aqueles homens para ele então começar, para ele subir. Então a verdadeira história daqueles homens na terra começar a acontecer. Verdade. E aí o que acontece? Ele diz para eles, vocês serão minhas testemunhas. Oh, aleluia. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Oh, glória a Deus. A real é que somos nós quem mudamos os planos. Deus não muda o seu plano. Aleluia. Deus não muda. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Verdade. A palavra do Senhor também diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Oh, glória. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você tenha mudado os planos, mas o Senhor que construiu o plano da tua vida, Ele está aqui nessa noite. Oh, Aleluia. Em nome de Jesus, se há tempo você não sentir a presença do Senhor, se há tempo você achou que sua vida já não ia mais dar certo, em nome de Jesus eu quero te dizer, aquele que construiu o plano da tua vida, Ele está aqui nessa noite. amém. Glória a Ele vai Deus. mudar toda a condição que tem andado ao contrário da rota que Ele planejou. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a A Deus. palavra do Senhor, lá no Salmo 139, ela diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. A palavra diz que ainda que nós fôssemos massa informe no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Ele tem um plano para cada um de nós. Oh, aleluia. Ele tem um plano. Ele não mudou o seu plano. É que nós muitas vezes viramos as costas para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele conhece cada um de vocês. Ele conhece o coração de cada um de vocês. Ele sabe os pensamentos que está passando na cabeça de vocês. Ele sabe quais os sentimentos que têm acontecido no seu coração. Muitas vezes na sua cama, muitas vezes pensando, parado, pensando na morte da bezerra. Muitas coisas que começam a vir na sua cabeça. O Carioca diz que ele fica bolado. Bolado é deixar os espíritos tomarem conta. Tem algum carioca aí? Tem? Não é? O carioca não fala, caraca, estou bolado. Não fala? Não é?
Não deixa os espíritos tomarem conta da tua vida. Volta. Ele estava bolado esse dia. Ele já libertou. Volta. Estava com dor de cabeça e deram levosine para ele. Jesus! Meu Deus. O que é nervosismo? Dormiu 30 horas. Mata-leão. Hã? Mata-leão. Sossega, leão. Capota. Agora você tá bom, né? Opa. Tá acordado, pelo menos. Graças a Deus. Glória a Deus. Acho que o Roberto tá com o Tom Urso aí, né? O zóio dele pequenininho, por causa do sol. Tá cansado. Aquele que fez o plano para a tua vida, ele não mudou. E da mesma forma, aquele que tinha feito o plano para aqueles judeus, o plano de redenção para a terra, o plano de redenção para aqueles homens e o plano de redenção para mim e para você, ele não tinha mudado. Mas aquele era o propósito de Deus, de mostrar para aqueles homens que Deus não tinha um reino carnal. O reino que Deus tinha era o reino que moraria dentro de nós, e que nós estenderíamos para outras pessoas, e falaríamos do nome de Jesus, falaríamos do amor do Senhor, e outras pessoas teriam esse reino reinando dentro delas. Oh, aleluia. E sabe qual foi mais louco dessa história? É que Jesus fala para eles: vocês ficam reunidos no templo, porque vai descer o Espírito Santo sobre vocês. Vai lá no capítulo 2. Meu Deus. Glória a Deus. Ai, Senhor, fala, Senhor. No capítulo 2 ele fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles então começaram a entender qual era o verdadeiro plano de Jesus. O plano de Jesus é que eles recebessem o Espírito Santo e passassem essa palavra adiante. E a palavra do Senhor diz que veio como um som de um vento impetuoso. Imagina aquele vento que parece que vai ser um furacão. E aquele furacão, ele veio, aquele som veio sobre a vida deles. E diz que apareceram como se línguas de fogo, e começaram a pousar sobre a cabeça de cada um deles. Irmão, imagina aquela cena. A palavra do Senhor, quando fala de vento, eu me lembro de Ezequiel no capítulo 1, que veio como um vento impetuoso, o som de um vento impetuoso. Então aquele homem que era simplesmente um profeta, ele começa então a profetizar coisas então que seriam novas para Israel, coisas novas que aconteceriam. E quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ele vem com esse som de um vento impetuoso, anunciando que coisas novas, novidades do Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer, esse vento do Espírito Santo está aqui nessa noite, e ele vem anunciar para a tua vida: é tempo de coisas novas, é tempo de coisas novas para a tua vida, é tempo de um novo relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. É tempo de Deus aquecer a chama do Espírito Santo que está dentro de você. É tempo dele aquecer, é tempo de coisa nova. É tempo de novos dons. É tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Amém. E do Espírito, ele mudar o teu caráter, mudar as tuas atitudes, te libertar, te levar para um tempo novo. Deus tem coisas novas para a tua vida. E nessa noite, ele quer inaugurar um tempo novo para a tua vida. Em nome de Jesus. Se você quer nessa palavra, glorifica ao Senhor. Que Ele quer inaugurar coisas novas para a tua vida nessa noite. E sabe qual é o mais louco? Diz que pousaram como línguas de fogo na cabeça deles. E o fogo, tanto no céu quanto na terra, se você analisar na Bíblia e se você analisar no nosso cotidiano, o fogo é a representação maior de poder, tanto no céu, poder espiritual, quanto o poder aqui da terra. E Deus manifesta na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, de diversas formas, como fogo. Você vê lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés, ele aparece para Moisés numa sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus se apresenta para ele.
Você vê lá em 1 Reis, onde Elias, ele vai contra os profetas de Baal. E os profetas de Baal, eles oram lá, então falam o seguinte: quem responder com fogo, esse então será Deus. E os profetas de Baal, eles fizeram lá todo um holocausto. E eles ficavam: Baal, Baal, responde Baal, responde. Eles começaram a dançar. Dançaram a dança da chuva, dançaram a dança da cadeira, a dança do crioulo doido, a dança da motinha. Fizeram todo tipo de dança e chamava e gritava. E a Bíblia diz que eles se flagelavam, eles se cortavam e falavam: Baal, responde Baal. E Elias, ele ainda tirava uma onda: vai, clama mais alto, acho que deve estar dormindo. Acho que deu uma saída. Viajou. Acho que ele viajou. Clama mais alto. E eles clamavam e nada de Baal responder. Elias vai lá, pega um altar, ele restaura o altar. Ele restaura aquele altar. Aleluia. Ele cava uma cova em volta do altar. E ele começa a jogar água em cima Olha do que holocausto. tremendo, hein? Começa a jogar água em cima do holocausto. Então ele clama: Senhor, se eu sou profeta do Senhor, e o Senhor verdadeiramente é Deus, responde com fogo do céu. De repente vem com fogo do céu e lambeu aquela água, consumiu o holocausto e ainda consumiu o outro. Aleluia. É tempo de Deus derramar fogo sobre as nossas Amém. vidas. Aleluia. É tempo de nós restaurarmos o altar. É tempo de coisas novas. É tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo. Oh, glória. Sermos cheios do poder de Deus. É tempo de você aquecer a chama que está dentro de você. É verdade. A chama que aleluia. muitas vezes você apaga por causa do teu desânimo. Sabe como que você apaga, como você combate o seu desânimo? Com ânimo. Ânimo no grego significa dínamo. Dínamo significa aquela partida que você dá no carro. E no grego, quando você fala no Novo Testamento de dínamo, você fala da ação do Espírito Santo. Ô, glória. Sabe o que é louco? Lá quando Davi estava em Ziclag e tudo foi roubado, estava tudo destruído e o povo queria matar ele, ele vai até o profeta traz uma palavra sobre ele e ele se reanima. Debaixo da palavra que é o combustível, começa agora em nome de Jesus. Amém. A dar partida nesse carro aí, que a faísca vai vir, vai explodir dentro de Oh, você. aleluia. É a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. Reanima a tua vida em nome de Jesus. Amém. Se você dormia um sono, que talvez você estava anestesiado, em nome de Jesus, essa anestesia vai passar. E Deus vai começar a te incomodar, porque Ele tem coisas novas para a tua vida. Se você estava acomodado, Aleluia. parecia que você estava num ninho de conforto, a minha oração nessa noite é porque o seu ninho vire um espinheiro, para que você comece então não só a andar ou correr, mas para que você possa voar e levantar voos altos e voar na dimensão da promessa que o Senhor tem para nós. Amém, meu Deus. Glória, Jesus. E sabe o que a presença do Espírito Santo faz? Essa presença que faz tudo novo, essa presença que nos traz poder de Deus sobre a nossa vida, sabe o que ela faz? Lá no versículo 14, fala então que o povo estava falando em línguas, estava rolando um mistério. E toda a congregação eles começam a falar, então os judeus começam a falar que aquele povo estava tudo bêbado. E Pedro, então ele olha e fala: esse povo não está bêbado, cidadãos judeus, esse povo não está bêbado. Esse povo recebeu o Espírito Santo da promessa, aleluia. segundo diz a palavra de Joel 2. E será que nos últimos dias o meu Espírito será derramado sobre toda a carne? Oh, glória. E os jovens, e os meus filhos e minhas filhas teriam sonhos, e profetizariam, e falariam novas línguas. Essa palavra, essa promessa está aqui, e ela é presente sobre a tua vida e sobre a minha vida. Há um tempo novo, um tempo de derramar do Espírito Santo, um tempo de derramar sobre a tua vida, de mudar a tua caminhada, de te encher com o poder de Deus, de você falar novas línguas, de você profetizar, de você ser cheio, de você sonhar os sonhos que o Espírito Santo tem para a tua vida. E sabe qual que era o mais louco? Pedro, que era o cara que tinha negado Jesus alguns dias antes, ele então se levanta para falar para o povo: ouve aqui, porque o Espírito Santo está se derramando sobre eles. Talvez você tenha negado Jesus na tua vida em muitos outros aspectos. Talvez você tenha negado Jesus quando te ofereceram um negócio lá e você caiu. Talvez você tenha negado Jesus quando você
ao invés de assumir a tua posição, você falou mal do teu irmão. Talvez você tenha negado Jesus através de atitudes de pecado, ou através de atitudes que muitas vezes te envergonharam diante do Senhor. Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ele marca a tua vida para você Aleluia. ser feliz. O Espírito Santo, ele marca as nossas vidas, assim Oh, como Paulo glória! diz, aquele que mentia não mente mais. Amém. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que se drogava já não se droga mais. Amém. Aquele que bebia já não bebe mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Amém. Em nome de Jesus, Deus tem uma nova dimensão para a tua vida. Aleluia. Deus tem uma nova dimensão para a tua vida. Você sabe por quê? Porque é exemplo daqueles homens que foram cheios do Espírito Santo. Aqui é um local que está cheio de príncipes do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Vocês são príncipes do Senhor. Amém. O celular está meio endemoniado, gente. Graças a Deus. Funcionando sozinho. Há príncipes do Senhor nesse lugar. Oh, aleluia. Deus tem coisas novas para a tua vida. Eu creio. As estruturas velhas que você vivia, hoje é tempo delas acabarem. Aleluia. Hoje é tempo delas acabarem. Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim que não existe como colocar vinho novo em odres velhos. Odres eram sacos de couro. E o vinho, ele tem uma fermentação, ele fica fermentando lá dentro do odre também. E quando você coloca vinho novo dentro de odre velho, o odre, ele se rompe. Não tem como Deus colocar sobre as nossas vidas coisas novas, sendo que dentro de nós existem estruturas velhas. A estrutura do velho homem, a estrutura do pecado, a estrutura daquele que realmente não morreu para as coisas velhas e nasceu para Cristo. É Deus. É verdade. Liberta o teu Hoje é tempo povo. de libertação. Aleluia. Hoje é tempo de você jogar fora aquilo que você carregou sobre a tua vida até esses dias. Até hoje. Eu não sei. Existem pecados de estimação. Existem coisas que muitas vezes a gente guarda que ninguém está vendo. Mas o Senhor e você sabe. Meu Deus. Eu ouvi de um pastor Aleluia. que a vida de um cristão, ela é como se fosse uma caixa preta de avião. Só que o que tem dentro dessa caixa preta, só 3 pessoas sabem. Deus, você mesmo e o diabo. Só vocês 3 sabem o que tem dentro da tua vida. Eu quero te dizer, o que nessa noite ainda te prende lá atrás? Se você sair daqui amanhã, qual será o teu rumo? Qual será o teu destino? Eu vou ainda mais adiante. Se você morrer daqui 5 minutos, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que muitas das línguas que você falou era o Espírito Santo movendo na tua vida ou era a tua emoção? Muitas vezes você disse aleluia, muitas vezes você disse eu vou sair daqui, eu vou viver o melhor, e não sei o quê. Fala Deus comigo. Era realmente o Espírito Santo movendo na tua vida ou era a emoção da tua carne? O Espírito Santo quer marcar a tua vida hoje. Marca, Jesus. É, Marca, Deus Espírito poderoso. Santo. O Espírito Santo quer marcar a tua vida. Oh, aleluia. Para que tudo aquilo que era estrutura velha você lance fora. Meu Deus. O Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida e ele transforma. O exemplo que eu dei sobre Pedro, Meu Deus. um homem que havia negado Jesus, ele então se torna um apóstolo Pedro. É Deus. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Aleluia. Amém. E se nessa noite você carregou um monte de coisa, é tempo de você não carregar mais. Amém. Sabe, é tempo de você jogar fora. Eu não sei se as pessoas vão rir de você, se você vier aqui na frente na hora que eu fizer o apelo. Mas é melhor que as pessoas riam de você do que depois o diabo ria da tua cara no inferno. É Deus. Tem É misericórdia. melhor que as pessoas te chamem de quadrado e você suba quadrado do que você desça para o inferno redondo. Meu Deus. Liberta. Eu queria que você Pai. fechasse os seus olhos nessa Aleluia. Aleluia. O Alcança. negócio foi tão de mudança de planos que não era nem isso que eu ia pregar, gente. Deus mudou os planos para falar
Se não falou com todo mundo, pelo menos era para falar com uma pessoa. Meu Deus. Eu quero te dizer, Deus tem coisas novas para a tua vida. Oh, Deus tem aleluia. tempo de novidade, coisas que você nunca experimentou antes. De você ser acordado nas madrugadas. Aleluia. E Deus te incomodar e você orar, e você buscar o Espírito Santo e você ser cheio. Deus tem coisas novas. E você sonhar os sonhos que Ele tem para você, para a tua família, para a tua casa. Deus tem salvação de verdade para a tua vida. Oh, glórias. Em nome de Jesus, feche o teu olho. Se você se enquadra em alguma dessas situações que eu falei, eu queria te convidar para vir aqui na frente.